de matemática, tá? Uma questão que ela requer conhecimentos básicos, mas a gente podia se aprofundar mais, né? Mas assim, eu não vou me aprofundar muito, porque a questão ela pede coisas muito simples, mas é uma questão muito interessante que a gente podia passar a ter vários outros, revisar vários outros conhecimentos. Mas nesse caso eu vou só apontar esse conhecimento e vou me limitar a resolver a questão, tá? Em outros momentos mais adequados a gente comenta o que é que essa questão e outras parecidas com essa podiam levar a gente. Mas a questão diz assim: determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos A, 3 e 9, e B, menos 2 e menos 11. Aí vamos aqui entender o que esse enunciado está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó, que nós vamos ter que encontrar uma função de primeiro grau, porque funções afins são funções de primeiro grau, tá? Ele fala em gráfico, mas nós não vamos ter que projetar gráficos, tá? Porque toda função afim ela é projetada graficamente como uma reta, tá? Mas ele não pede isso, ele só pede que a gente determine a função. E aí anotem na cabecinha de vocês: toda função afim, toda função de primeiro grau, ela obrigatoriamente ela é uma reta, tá? Então é só isso que ele está dizendo. E que essa reta, tá? Ela passa por dois pontos, né? Um ponto A, vou tentar aqui, ó, ponto A, e em algum outro ponto que ele chama de B, tá? É mais ou menos isso que aconteceria se eu fosse me preocupar com o gráfico. Não é o caso, tá? Então vamos resolver a questão nos limitando ao que ela realmente exige da gente. Então aqui os pontos, o ponto A e o ponto B, é só a gente determinar o seguinte: o ponto A, né, na verdade é uma localização no plano cartesiano, onde o 3 equivale ao x e o 9 equivale ao y, tá? Então se eu fosse me preocupar com o gráfico, ia ser mais ou menos isso aqui, ó, né? Aqui o x e aqui o y, tá? E esse aqui seria o 3 no x, e esse aqui, por exemplo, seria o 9, né? Claro que esse aqui está fora de escala, tá bom? E esse ponto seria mais ou menos isso daqui, ó. Aqui. Aí aqui ele se encontrava aqui nesse ponto, e bem aqui é o ponto A, tá? O ponto A passaria bem aqui, tá bom? O ponto B seria no menos 2, o menos 2 é mais ou menos aqui no x, ó, e menos 11 no y. Então menos 11 está mais ou menos aqui, né? No plano cartesiano ele passaria mais ou menos aqui. Então esse ponto aqui ele passaria mais ou menos aqui. Se a gente fosse traçar, estou só apontando geometricamente para vocês terem uma ideia. Então aqui seria o ponto B, certo? E essa reta, né, se ela fosse representada, a gente ia, né, encontrar uma reta assim, ó. Claro que retinha, né, que a minha aqui não está reta. Então ia ser isso daqui, tá bom? Mas isso não nos interessa, foi só para vocês entenderem que todos os conhecimentos que vocês têm, eles são utilizados, tá? Apesar da questão não estar pedindo isso, tá? Bom, então nós temos aqui os dois pontos e nós vamos ter que usar esses dois pontos para encontrar a função. Aí a primeira coisa que vocês vão ter que lembrar é o formato padrão de uma função de primeiro grau ou de uma função afim, tá? Acho que isso está descrito inclusive em outras questões que vocês estão fazendo. Esse é o formato. Toda função afim tem esse formato. A função de x é igual a vezes x mais b, tá? E a nossa missão aqui para achar a função é descobrir quem é a e quem é b. Já aqui a gente precisa lembrar que a função ela é igual a y, ou seja, eu estou dizendo o seguinte: isso aqui é importante para vocês no futuro. Talvez hoje não faça muito sentido, ó. Eu estou dizendo que o f de x vai ser igual a y, tá? Isso no futuro, tá? Principalmente em geometria analítica pode ser útil para vocês, tá bom? Mas é o que eu preciso entender isso, ok? Então vamos tentar resolver isso daqui. Pronto, agora ficou fácil. Eu vou pegar o seguinte: eu vou usar cada um dos pontos. Vou começar pelo ponto A. Então o ponto A eu vou usar ele aqui, certo? E onde
onde tem x eu vou botar 3 e onde tem y eu vou botar 9. Então vai ser uma mera substituição. Tá? O A multiplica o 3, o B está isolado e o y é igual a 9. Então só fiz a substituição. Agora eu vou rearranjar, né, porque esse A está multiplicando 3 aqui, o B não está fazendo nada, o 9 não tem nada para fazer, eu só rearranjo e encontro essa expressão aqui, 3A mais B igual a 9. Agora eu vou usar o outro ponto, né, que é o ponto B, e usar ele bem aqui, de novo usando essa função, né, onde o x, ó, aqui a função que eu estou usando é essa, o x é menos 2, tá? O y é 11, menos 11, eu só fiz substituir. Agora eu vou multiplicar esses dois caras, fica menos 2a mais b igual a menos 11, então tem uma outra expressão, tá? E quando eu tenho duas funções, a gente chama de função linear, porque elas são de primeiro grau, né? Com duas incógnitas, eu não sei quem é A nem é B, não sei quem é A nem é B, então eu vou formar aqui um sistema linear. E aí a gente resgata outros conhecimentos de sistema linear, tá? E aqui a gente já pula para um outro assunto, que são as maneiras de se resolver um sistema linear. Você tem várias maneiras, uma delas é a substituição e outra é a adição, tá bom? Eu vou optar pelo método da adição, eu vou somar as duas equações, tá bom? Mas assim, para mim só é interessante somar essas duas funções, essas duas equações, se eu puder anular um dos termos, ou tento anular o A, ou seja, para que ele seja 0, ou tento anular o B para que ele seja 0. Parece que está mais fácil anular o B, tá? Eu só preciso que um desses dois aqui, ou esse, seja negativo. Porque, por exemplo, se esse cara aqui for negativo, fica menos B mais B, e aí eles se anulam. E aí eu consigo trabalhar só com um A, e descubro o valor do A, tá bom? Mas o B aqui é positivo, então o que eu vou ter que fazer? Vou obrigar ele a ficar negativo. Como é que eu faço? Multiplicando toda a equação por menos 1. Quando eu faço isso, vocês vão lembrar que ele transforma, ele altera o sinal de todos os componentes da equação. Claro que eu não posso fazer isso só no B, tá? Esse menos 1, ele vai mudar, vai ser multiplicado por esse cara, vai ser multiplicado por esse cara, que é o que eu queria, mas eu tenho que multiplicar pelos outros, e por esse daqui, tá? Então 3A vai virar menos 3A, B vai virar menos B e 9 vai virar menos 9. Tá aqui, ó. O resultado desse cálculo virou essa equação aqui, ó. Tá? A segunda eu não mexi com ela porque eu não precisei mexer com ela. Em alguns casos talvez vocês precisem, aqui não preciso, porque perceba que, ó, o B já anula o outro B porque eles são negativos, tá bom? E aí agora eu vou simplesmente somar as duas equações. Menos 3A menos 2A, tá? Ou seja, aqui eu vou manter o sinal e somar, então vai dar menos 5A. Aqui é a mesma coisa, vou manter o sinal e somar, tá? E aqui eu estou fazendo aquele joguinho de sinais que eu faço com a adição e com a subtração. Não confundir com o jogo de sinais da multiplicação e da divisão, tá? Daqui a pouco eu dou um outro exemplo. Então eu tenho aqui menos 5A igual a 20, menos 20. Eu vou isolar o A, tá? E esse menos 5 vai passar para o outro lado. Como ele está multiplicando o A, ele vai passar dividindo esse menos 20. E eu fico com menos 20 dividido pelo menos 5. E aí eu vou fazer o jogo de sinais, só que agora o jogo de sinal da divisão, tá? Ou seja, na divisão, quando eu tenho elementos com sinais iguais, tá? O resultado dessa divisão, ele dá positivo, porque menos com menos é igual a mais, tá? E a divisão de 20 por 5 é igual a 4. Então eu acabei de descobrir quanto é o valor do A. Esse valor de A eu vou agora utilizar para descobrir o valor de B, tá? Para fazer isso é só pegar esse valor de A e usar em qualquer uma das equações. Posso usar em qualquer uma delas aqui, tá? Eu vou optar em usar nessa equação aqui, que é igual a essa, tá? Na verdade ela é igual, elas são iguais. Pode ver que eu não mexi nela.
menos 2A fica menos 2 vezes 4. É porque o A é igual a 4. O B eu não sei, vou descobrir agora, é igual a menos 11. Esse cara multiplica por esse, vai dar menos 8, porque era menos com o mais do 4, fica negativo. 2 vezes 4 é 8. Mais o B, que não aconteceu nada, menos os 11. Menos o 11, que não aconteceu nada. Então fica menos 8 mais B igual a menos 11. Vou isolar aqui o B, jogar o menos 8 para o outro lado. Tá? Como ele está subtraindo aqui, ele está, né, ele tá negativo aqui e está somando com esse cara aqui. Quando eu jogar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Tá? E aí eu só faço resolver essa continha aqui. Né? Menos 11 mais 8. Aí os sinais são diferentes. Mas como eu estou somando esses dois caras, eu mantenho o sinal do menor. Desculpa, o sinal do maior, que é 11. E subtraio. Então o sinal do menor é menos. E aí eu subtraio 11 e tiro 8. Tá? Que vai dar 3. Com sinal negativo, menos 3. Certo? Então agora eu descobri. Perceba que eu só fiz resolver o sistema, não foi nada de complicado. Tá? Vou limpar aqui esses rabiscos. Pronto, tenho aqui os dois valores. E agora eu vou simplesmente aplicar esses dois valores nessa função aqui, ó. Tá? Onde tem A eu coloco 4. E onde tem B eu coloco menos 3. Certo? E eu vou fazer isso aqui embaixo para vocês verem. A função que afim, né, que passa nesses dois pontos, ela é 4 vezes o x, porque o A é igual a 4, mais o B, só que o B é menos 3. Tá bom? Aqui já seria uma resposta, tá? Mas essa resposta pode ser melhorada para mim não ter que ficar com esses dois sinais aqui, ó. Não esqueça que esse mais está multiplicando esse menos 3. E aí, na multiplicação mais com menos é igual a menos. Ou seja, eu posso reescrever essa equação dessa forma aqui. Perceba que eu não fiz muita coisa. Eu só fiz ajustar esse sinal aqui. Tá? E aí fica a função procurada, tá? É 4x menos 3. Tá? Bom, perceba que a gente usou algumas coisas que a gente já conhecia, né? Jogo de sinais, sistema lineares, conhecimento geométrico de função, tá bom? Tomara que vocês tenham entendido. Depois a gente volta aí com outros trabalhos para vocês, outros exercícios, tá? Podem deixar comentário, tá? Que a gente vai tentando ajudar vocês em outros momentos. Obrigado.